Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Sejam todos bem-vindos a esse aulão de hoje, tá? Prazer para quem não me conhece, eu sou o Murilo Vital, eu sou psicólogo e eu ajudo você a controlar sua ansiedade e ter mais qualidade de vida, tá bom? E o nosso aulão de hoje vai ser o seguinte: como lidar com os traumas da ansiedade. É disso que a gente vai falar hoje nesse aulão, tá? Vamos lá, tá? A outra aula aí que a gente falou, né, a aula anterior, a gente falou o que comer para dormir melhor. Foi isso aí que a gente abordou. A gente sempre aí tá fazendo aulas semanais, tá? Sempre às 8 horas, tá bom? Ou na quinta ou na sexta-feira. Então você pode aí estar acompanhando, tá? Cada vez mais as coisas aí que a gente vai falando e com várias dicas, com muito conhecimento aí para você tá se desenvolvendo cada vez melhor no controle da sua ansiedade, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai vou falar para vocês os 3 tópicos que a gente vai abordar, tá? Os mais importantes. Primeiramente aí, como o trauma, né, se liga à ansiedade, tá bom? A gente vai falar isso daí primeiro. O segundo tópico, a gente vai falar de transtorno, tá, de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, tá bom? Que a gente vai explicar mais a fundo o que é isso, tá? E, né, no terceiro tópico, é a dica aí que a gente sempre dá, que é 3 estratégias aí para você estar lidando com os traumas da ansiedade, tá bom? E, né, como eu sempre digo para vocês, comece a controlar a ansiedade pelo sono, tá bom, gente? Vamos lá, então, já falando. Vamos para o primeiro tópico. O que quer dizer, né, a palavra trauma, né, gente? A palavra trauma, ela vem do grego, tá? Que quer dizer ferida, tá bom? Agora, passando assim para a psicologia, ferida, né, pode ser uma ferida que a gente pode entender como uma coisa que marcou a gente, uma ferida interna aí, que a gente fala que é o trauma, que aconteceu por alguma situação, por algum evento, por alguma coisa muito marcante que a gente passou, tá bom? Dificilmente, assim, as pessoas não têm um trauma universal, tipo, nossa, essa situação vai acontecer com essa pessoa e ela vai ficar muito mal com isso e vai acontecer com todas as outras, esse tipo de situação. Não tem essa coisa universal, né? Tipo, de um trauma, a pessoa vai passar por isso e todo mundo vai sofrer com a mesma situação. Existe aí, nunca se sabe realmente como que a pessoa vai lidar com isso daí, com esse tipo de trauma, né? Algumas pessoas passam por uma situação, vamos supor aí um assalto. Tem umas pessoas que passam por um assalto e ela fica tranquila, né? Depois de passar aquele susto, tudo. Outras marcam ela muito profundamente isso daí. Vira um trauma, vira uma coisa recorrente na cabeça, tá? A pessoa fica remoendo isso daí, fica vindo vários sentimentos em questão desse acontecimento e a pessoa pode ficar muito mal com isso. Então, um trauma é meio que a pessoa nunca se sabe como que vai passar por uma situação, tá? Cada um vai reagir de um jeito, tá bom? Vamos lá. Quando a pessoa sente um trauma, né, ela fortemente, agora a gente já chega assim na associação da ansiedade. Quando a pessoa sente um trauma, ela fortemente associa aquele trauma a vários aí sintomas da ansiedade, tá? Por exemplo, na questão do assalto que a gente falou. Se ela estiver passando por uma rua que ela acha que é perigosa, ela pode, né? Ela não vai, né? Ela pode aí começar a ter vários sintomas aí da ansiedade. O coração dela pode aí estar acelerando, né? Ela pode ficar com dor de barriga, ela pode ter tremedeira, formigamento aí na mão, nos pés, tá? Isso daí pode estar acontecendo com ela de várias maneiras, tá bom? Não é um sintoma só que ela pode estar sentindo, ela pode estar sentindo vários sintomas por causa
daquele trauma que ela teve, tá? Então isso daí pode estar vindo uma associação que às vezes a pessoa não está nem entendendo por que que ela está sentindo aquilo, tá? É esse jeito que o trauma pode estar acontecendo. Quais situações que pode desenvolver o trauma? Olha, não tem, como eu disse para vocês, uma situação em si que pode estar acontecendo um trauma, tá? Por exemplo, uma professora um dia, né, disse para mim, lá da faculdade, lá, que ela viu, eu não sei se ela viu numa reportagem, eu não sei como que ela viu aquilo lá, né? Que tem um estado aí do Brasil que a pessoa ela sempre tem inundação e as pessoas elas são acostumadas a perder móveis, perder casa, perder tudo quanto é tipo de coisa. Isso daí é muito mal, né? Eu mesmo ficaria muito abalado com isso, eu ficaria bem triste, bem desanimado, né? Presumo eu, também nunca passei por essa situação. E daí ela falou assim que a mulher chegou, né, de um jeito um pouco natural, falando assim: "Ah, eu passei por isso, tá? Mas eu já estava esperando passar por isso". Então, a pessoa passou por aquela situação chata, desagradável, de um jeito, né? Ela já estava esperando por aquilo e ela passou uma coisa bem ruim e de modo bem natural. A Fran, oi Fran, tudo bem? Segue meu amigo aí, Gedi, vamos ajudar ele. Ah, beleza. Vai lá, Gedi. Segue a gente. Vamos lá. Então, continuando, tá? Então, essa pessoa aí passou por isso, né? E ela ficou tranquila, ela ficou de boa e aquela questão não mexeu tanto assim com ela, tá? Outra pessoa ela poderia mexer totalmente, ela poderia ter um transtorno de ansiedade, a pessoa quando chovesse, ela poderia ficar muito mal, muito desestabilizada, tá? Então, vocês veem como que não tem como a pessoa tá prevendo como que ela vai tá associando essas coisas a um trauma, tá? Então, isso daí é meio impossível da pessoa estar prevendo, tá bom? E então, tem também, vamos falar também dos traumas de infância, tá, gente? Às vezes os adultos, né? Nós adultos, temos traumas que aconteceram, situações ruins que aconteceram aí na infância, que podem estar ocorrendo na vida adulta e tá atrapalhando a pessoa a ter uma melhor aí qualidade de vida, tá? Como assim? Os traumas assim da infância que podem mexer muito com a pessoa são os abusos sexuais, tá? Um tempo atrás eu estava atendendo, né, uma paciente que ela sofreu, né, um tipo de... Foi uma tentativa de abuso, né, aos 9 anos, porém numa idade assim da infância, isso daí é muito significativo negativamente falando, tá? E aos 38 anos, 36, 38, tá? Ela estava indo e sofrendo com aquilo, tá bom? Então não tem uma idade certa. Aquilo lá, se não for tratado, se a pessoa não for atrás, aquilo lá pode estar atrapalhando a vida da pessoa por longos e longos períodos aí no ano dela. Então isso daí pode ser muito angustiante para ela, tá? E pode estar ocorrendo aí por causa de um trauma que ela teve. Pode estar ocorrendo a depressão, pode estar ocorrendo a ansiedade e pode também estar ocorrendo até o suicídio, se a pessoa não for atrás para um tratamento mais profundo e específico, tá bom? Eu falei assim de um trauma do abuso sexual e tem também de um trauma dos conflitos familiares, tá? Isso daí em várias coisas, né? Pais brigando, pai alcoólatra, né? Ausente. Tem vários tipos aí que a família, o trauma familiar pode estar trazendo aí a pessoa vários malefícios durante a vida dela. Vamos falar aí de um trauma, né? De um famoso que é o Julius, né? O Terry Crews, no caso. Todo mundo conhece pelo Julius. O que aconteceu com ele? Na infância, ele foi muito maltratado. Ele e a mãe dele, né? Se eu não me engano, o irmão também, se eu não me engano. Porque o pai dele era alcoólatra, batia na mãe dele, né? Era uma situação assim horrível e eles não tinham para onde ir. Então eles tiveram que ficar naquela situação por anos e anos e aguentando tudo aquilo.
quem conhece ele mais de perto aí vê a resiliência que ele teve, né? Vê como é que ele está agindo hoje em dia. Hoje em dia ele dá uma volta por cima, né? Um ator super famoso, super talentoso, tudo. Porém, tem pessoas que não ressignificam isso daí, que não conseguem dar outro significado. E nem sempre a culpa é delas. Às vezes acontece alguma coisa na mente da pessoa que ela fica, que aquele episódio fica incrustado, né? Fica assim, ela não consegue evoluir por causa daquele episódio, tá? Então, para vocês verem como um trauma aí pode estar atrapalhando a vida da pessoa, mesmo depois de anos e anos, tá? Que isso já passou, tá bom? Outro personagem aí, agora um personagem fictício, né? Que a gente conhece aí, acho que todos nós conhecemos, é o Batman também, né? Um trauma de infância, né? Que ele teve, ele viu os pais dele serem assassinados na frente dele. Talvez por isso que ele faz o que faz também, né? Ou talvez é por isso que ele corre tanto atrás de justiça. Um trauma que ele redirecionou para alguma coisa, ele conseguiu ressignificar dessa maneira. Ele conseguiu voltar, né, aquele trauma, aquela ferida que ele tinha para a justiça, tá? Algumas pessoas então conseguem estar colocando isso daí, lógico, né, numa situação inexistente, para alguma outra coisa, para estar tratando aquela ferida interna dela, tá bom? Beleza, gente. Como eu sempre falo para vocês, tá? Da ansiedade aí, tá bom? Não nesse caso do trauma, mas é bom a gente estar começando a tratar a ansiedade pelo sono, controle da ansiedade, tá bom? Vamos lá. Teve uma história também, né, minha, que quando eu tava saindo aí quando eu tinha 18, fiz 18 anos, faz tempo pra caramba, que eu tava saindo Ai, como que chama aquele negócio lá que a gente tira o... Bom, tirei a reservista lá, né? Aí eu tirei a reservista, tava voltando pra casa de a pé, né? Tudo, passando, e de repente um policial, né, de carro mesmo, já aborda eu, né? Já chegou um pouco apontando a arma, falando parada, é polícia, né? Eu coloquei a mão na cabeça, tudo, né? Ele revistou eu, tudo, perguntou de onde eu tava vindo, aqueles procedimentos policiais, né? E ele falou que tinha alguém que tinha roubado a... Isso, tiro de guerra, valeu, Fran. Tava esquecendo. Falei que eu tava voltando do tiro de guerra, né? E daí ele tava passando aí por causa o que aconteceu mesmo? Tinha alguém que tinha assaltado uma loja, né? E eu tava com as mesmas características aí daquele assaltante, tá bom? E daí ele me liberou, pra mim foi tranquilo tudo. Porém, esse tipo aí de situação, tá? Com outro tipo de pessoa, né? Pode aí pode, né? Tá causando um tipo de trauma também, tá? Às vezes a pessoa pode estar vendo esse tipo de situação como uma situação ameaçadora, aquilo lá pode ter dado outro significado para ela, tá bom? Então esses tipos de situações inesperadas pode estar causando um trauma para a pessoa, tá bom? Uma situação inesperada na nossa existência pode estar causando um trauma daí, tá? Pode ser uma situação extrema, pode ser uma situação mediana, porém é bem difícil a gente ver se por acaso alguma situação pode causar um trauma pra gente, tá bom, gente? Vamos lá. Agora a gente vai falar sobre o transtorno de estresse pós-traumático, tá bom? Que é a sigla TEPT. Vocês já ouviram falar sobre isso? Tá? A gente vai falar agora sobre isso daí. O que é esse transtorno? Tava o dia inteiro sem beber água, quase. Agora estou descontando tudo. Esse transtorno aí, tá, gente? É quando a pessoa passa por uma situação muito, muito traumática para ela, tá? Muito pesada. E além dela começar, né, a ter todo
aquelas associações com os sintomas da ansiedade, ela começa a reviver a cena, tá? Ela começa a reviver a cena por ir a olhar a cena como que ela estivesse naquele lugar de novo. Vamos imaginar aí uma guerra, tá? Uma guerra aí. Uma pessoa que passou pela guerra, tá? Ela pode estar associando aí barulho, ela pode estar associando visões, tá? Ela pode estar associando tudo o que aconteceu na guerra e como se ela estivesse passando de novo aquele momento, mesmo que ela não estiver passando, mesmo que ela estiver olhando para outro lugar, ela pode estar vendo aquilo lá como algo ameaçador. É como se ela tivesse no cérebro dela um interruptor, né, que ligou o modo de sobrevivência dela e não desligou mais, ligou no on ali, né, e ficou aquilo lá, ficou ligado e nunca mais desligou aquilo. Então, é mais ou menos assim quem tem esse tipo de transtorno, tá bom? E ela fica revivendo sempre aquilo lá. Outra coisa, outra característica também que acontece é que a pessoa ela sempre está associando as coisas com a guerra, com a guerra não, com aquele trauma que ela tinha passado. Vamos supor um exemplo. A pessoa ela foi para a guerra e viu lá vários aviões, várias coisas passando. E ela escuta, só dela escutar um barulho de avião, pode ser da televisão mesmo, pode ser um avião passando aí por cima da casa dela, alguma coisa, ela já fica muito mal, né? Ela já associa que ela está em guerra de novo. Isso daí é em questão de segundos, tá, gente? Então, para vocês verem aí como esse transtorno pode estar fazendo muito mal para ela. Um filme aí baseado em fatos reais, tá? Chama Um Sniper Americano, tá bom? Vocês acham facilmente até aí no YouTube, porque não é um filme tão novo assim, mas ele mostra bastante como que foi um período pós-guerra do americano aí, que ele era exímio sniper, tá? A mira dele era, digamos assim, praticamente perfeita, né? Mas aconteceram aí alguns episódios que eu não vou dar spoiler para vocês, tá? Se vocês quiserem estar assistindo, tá bom? Mas a visão dele, que passa o filme, como que a pessoa enfrenta esse tipo de estresse, ele pode estar trazendo para você sentir na pele como que é isso daí, tá bom? Então é um filme aí muito interessante para você estar entendendo mais sobre isso, tá bom? Vamos lá. Ok. Gente, eu falar para vocês também questão de eu falo sempre, né? Como durante as lives, né? Que é importante a gente estar equilibrando, né? No meu caso, eu falo sempre dos 5 pilares da ansiedade, para a gente estar tendo esse controle sobre isso. É muito bom também, tá? O que são esses 5 pilares? Não precisa ser na ordem, tá, gente? Porque eu falo, não existe manual para ser humano, tá? Em questão de emoções, essas coisas assim. Eu não falo em outras áreas, mas eu falo em questão de emoções, do emocional, tá? Que é o sono regulado, a alimentação, tá? Estratégias práticas, tá? Exercícios físicos, tá bom? Eu estou esquecendo de algum também? Eu acho que eu estou esquecendo exercícios físicos e a respiração controlada, tá? Não precisa ser nessa ordem, porém, para o controle nosso é muito bom, tá? Para quem está com a ansiedade descontrolada, provavelmente algum desses pilares aí estão em baixa, tá? Um deles, um dos principais, é o pilar do sono, né? E então eu tenho aí para vocês, para a gente estar comentando que eu tenho uma mentoria individualizada, tá? Que a gente faz um trabalho, um tratamento sobre esses 5 pilares daí, tá? Não é sessão de terapia, é questão de mentoria mesmo, que a gente faz sobre isso para a pessoa estar conseguindo um maior controle da ansiedade dela, tá bom? Vamos lá então, tá? Agora, 3 estratégias, tá, gente? Para vocês aí estarem vendo como tá lidando com os traumas da ansiedade,
tá bom? A primeira estratégia é não se isolar, tá? Por quê? Porque quanto mais a gente se isola, tá? Mais podem ser vivenciados essas questões dos sintomas da ansiedade, do que a gente sente, aquilo lá pode ficar remoendo com a gente. E quando a gente não se isola, aquilo lá meio que se dilui, né? Quando a gente conversa com outra pessoa, quando a gente está falando de outras coisas com outra pessoa, aquilo lá pode ser temporariamente, tá? Temporariamente, ela pode estar meio que abafando esses casos, tá? E então a importância de não se isolar é muito boa para você estar lidando aí com esses traumas da ansiedade, tá bom? Outra dica aí que eu tenho também, tá, para falar para vocês, não falar sobre esses traumas, tá? Como assim não falar sobre eles? Tem que tratar, mas eu não vou falar. Oi, Lucimara, boa noite, tudo bem? A pessoa não falar sobre esses traumas, mas para as pessoas que ela não confia, que ela não deu tanta certa liberdade, tá? Então, a pessoa falando isso com outras pessoas, em outros lugares, ela pode estar se sentindo cada vez pior com isso, né? Então, é uma coisa assim que deixa, se a pessoa for para falar em questão na terapia, que é a terceira questão que eu dou para vocês para fazer psicoterapia, tá? Por quê? Porque o trauma, ele pode aí ser uma coisa mais profunda, ser uma coisa muito individual, tá? A pessoa passou por experiências individuais, cada um sente de um jeito. Então vocês podem tentar fazer essas duas dicas aí, tá? Mas se for algo muito profundo que está realmente aí há muito tempo incomodando, é bom você estar indo, tá, para uma sessão de terapia, para uma sessão de psicoterapia mesmo, tá? Para tratar mais a fundo isso daí, tá? Se também de alguém se interessar, a agenda está aberta também, minha agenda está aberta, tá? E tem muito a ver com ansiedade, porém isso daí seria algo mais individualizado, algo tratado mais a fundo, tá bom? Vamos lá então, tá? Como eu disse para vocês, né, tem esse treinamento aí, tá, que eu falei para vocês, que é a ansiedade no controle, tá? Nesse treinamento a gente vai um pouco mais a fundo nesses 5 pilares que eu tinha falado para vocês, tá? Que é o sono controlado, tá bom? Alimentação, tá? Respiração controlada, tá bom? Estratégias práticas e exercícios físicos, tá bom? Aí a gente trata de uma maneira individualizada isso daí, tá bom? Isso daí a gente vai olhar mais de perto. Como eu disse para vocês, essa questão não é psicoterapia, isso daí seria uma mentoria individualizada com 2 horas a cada semana, tá? Por 2 horas a cada semana eu vou estar aí com você para a gente estar tirando a dúvida, tá? Do que é isso daí, o que a gente pode estar fazendo, onde você pode estar melhorando, tá bom? E daí você pode aí tá controlando melhor esses pilares, ou um pilar ou outro que pode estar te atrapalhando, tá? Isso daí é uma coisa bem diferente. Por quê? Porque vocês ouvem aí os outros programas que dizem sobre ansiedade, eles dizem sobre estratégias práticas. Isso daí é uma parte muito importante, tá? Só que particularmente, eu nunca ouvi ninguém falar do sono. E o sono é uma peça principal, tá, gente? Para quem tem ansiedade, tá? Elas são, digamos, o sono e a ansiedade são meio que primos, né? A falta de sono e a ansiedade são meio que primos, né? Ou primas, no caso. Então, é muito importante a gente estar falando sobre isso, por causa que se a pessoa tiver um sono de qualidade ruim e depois tratar a sua ansiedade, ela pode ter facilmente aí recaídas, tá? A gente mesmo pode ver aí quando você fica um tempo sem estar dormindo, ou uma noite só, que você tem uma noite ruim,
A gente pode estar sentindo aí os sintomas os sintomas da ansiedade e da depressão, mesmo que a pessoa não tenha um histórico aí tão grande dessas doenças, tá? Então a gente pode tá realizando esse trabalho aí. Se você quiser fazer parte, é só você falando aí comigo depois no direct, tá bom? Que essa oportunidade vai ficar somente no ar por 72 horas, né? Que são 3 dias, tá bom, gente? Então, quem quiser aí tá falando comigo para tá entrando aí, tá dando um passo a mais nesse treinamento, você pode ir tá fazendo isso, tá? Chama no direct que eu te passo daí melhores instruções se você gostou dessa ideia, tá bom? Então é isso, gente. É isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Nessa noite. Espero que vocês tenham aí gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido, tá? E já pensem já em colocar tudo isso em prática, tá bom? Que a saúde mental é muito importante pra gente. Então, tchau, boa noite e até mais.